Começamos Conjuntura aqui pela TV Mar, canais 25 e 525 da NET. Hoje vamos conversar com o secretário de Saúde de Alagoas, Alexandre Aires, também com o empresário Elinaldo Magalhães Júnior e com o padre Manuel Henrique de Melo Santana. A gente volta daqui a pouquinho. Retrospectiva 2020 na TV Mar. Quarta, 8h30 da manhã. E veja todos os acontecimentos deste ano que foi o mais diferente da nossa história e que foram notícia em Alagoas. Retrospectiva 2020 é um oferecimento de Maxi Posto, Barro Duro, Cruz das Almas, Praia da Avenida e Fernandes Lima. 4 endereços para você. Vista Lagoa. Agora você pode ter a sua casa pronta e entregue na conclusão do condomínio. É incomparável. E Bem TV, o bem que faz melhor, deseja um feliz ano novo para você. Ficar longe de quem a gente ama é difícil, mas a separação nos fez aprender que estamos juntos nessa. Aprendemos que desconhecidos não resistem a um "Oi, tudo bem?" E agora nos importamos com a resposta. Porque quando o outro está bem, a gente fica ainda melhor. O App Vida deseja um Natal cheio de esperança e um ano novo com muita saúde. Porque saúde aproxima. App Vida. Saúde pra valer. 98. Conversamos a partir de agora, aqui em Conjuntura, com o Alexandre Aires, ele que é secretário de Saúde do Estado de Alagoas. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui em Conjuntura. Uma pergunta que a gente não tem como deixar de fazer. Será que nós realmente já vivemos a segunda onda de Covid ou ainda é a primeira que teve um pouco mais de agressividade? Olha, Flávio, o comportamento das ondas da pandemia, ela tem se mostrado igualitárias em todo o mundo. Não se fala ainda de segunda onda. O que a gente tem ainda é uma continuidade da primeira onda. O que eu podia te adiantar e te antecipar é que aqui no Brasil, diferentemente de outros países, aqui no Brasil, a população, de uma maneira geral, não cumpriu com o isolamento necessário e depois cansou. O cidadão cansou de ficar em casa, o cidadão cansou da utilização da máscara e cansou do afastamento dos amigos e familiares. E isso fez com que eu me lembro, Flávio, que um dos períodos mais complicados para a gente nesse segundo semestre foi o feriado do 7 de setembro, quando a população, de uma maneira geral, foi para as ruas. Depois nós tivemos as aglomerações políticas e assim por diante com o aquecimento do turismo. Isso é natural que acontecesse aqui em nosso estado e a gente já esperava esse repique. O que eu tenho dialogado com as nossas equipes técnicas, com as nossas equipes, com os nossos técnicos, é que, diferentemente de outros estados, aqui no Nordeste, nós ainda estamos na alta temporada. Isso faz com que a umidade esteja muito elevada e dificulte ainda a transmissão do vírus. Hoje o vírus tem se manifestado com uma transmissão mais forte no sul e no sudeste. E no início da quadra chuvosa, a partir do final de fevereiro, começo de março, a gente espera que aqui em Alagoas a gente tenha ainda um aumento mais acentuado. Até que ponto a campanha eleitoral contribuiu em relação ao aumento dos casos de Covid aqui no estado? Isso é uma polêmica que tem sido criada sobre as aglomerações políticas. Eu tenho mantido a minha posição e tenho dito que houve sim excesso, houve aglomeração exacerbada, mas que esse fator isolado não foi a principal mola propulsora para o crescimento. O crescimento ele tem se dado de uma maneira geral em todo o mundo. Na Europa, para você ter uma ideia, não houve eleição. Eu não vou nem citar os Estados Unidos porque lá houve eleição, apesar de ser uma eleição diferente da nossa aqui.
mas eu tenho fugido desse tema, dessa polêmica, porque nesse momento eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. A gente tem que entender que com política ou sem política, com aglomeração social decorrente do turismo ou não, nós estamos em pandemia e cada um precisa ter o conhecimento, o entendimento e a solidariedade para com o próximo. A gente fala tanto no Natal de caridade e tem que levar isso para o dia a dia, porque esse momento de pandemia, esse enfrentamento, ele tem que ser um dever e uma obrigação de todos. Você falou que o pico mais recente dos casos de Covid foi com o feriadão do 7 de setembro. Antes disso, houve uma situação semelhante? Ali iniciou, em 7 de setembro, iniciou a retomada do crescimento. Certo. Nós tivemos um pico muito grande no final de maio, começo de junho. Foi quando realmente nós chegamos no limite aqui em Alagoas. Graças a Deus, o trabalho que foi feito não nos levou ao colapso da rede hospitalar. E as pessoas perguntavam quem é favorável ao fechamento, porque tem pessoas hoje questionando a suspensão da música ao vivo, a suspensão, a determinação de um limite de funcionamento de bar e restaurante. Mas outras brigam, lutam e questionam o poder público porque querem que feche tudo novamente. E o que eu tenho dito, mantendo uma coerência e uma transparência, Flávio, é que lá atrás nós precisávamos de um fechamento quase que total para que tivéssemos tempo de montar a nossa rede hospitalar. Alagoas não tem rede hospitalar, não tinha rede hospitalar. Nós precisávamos nos preparar para esse enfrentamento. E hoje a gente tem uma condição melhor. Nós chegamos a ter 1.300 leitos disponíveis somente para a Covid, com 330 UTIs abertas em funcionamento. E quem já imaginou, Flávio, você é um jornalista, político, procurador de Estado, nascido e criado aqui. E quem já imaginou que num momento como esse o poder público, a rede pública hospitalar, tivesse uma condição melhor do que a privada? Ninguém nunca imaginou que a gente tivesse essa condição em Alagoas. Mas para isso a gente fez um esforço muito grande. Então hoje não se faz necessário um fechamento total como foi feito lá atrás. Mas a gente precisa continuar tendo cuidado e pedindo que os segmentos econômicos e que a sociedade também colabore. Como é que está em termos de ocupação hoje? Nós temos um teto que eu tenho estabelecido com a nossa equipe. Como nós chegamos a 1.300 leitos e depois eu reduzi para 500 quando nós tivemos uma queda muito acentuada no número de casos ativos, nós reduzimos até por uma questão de custo, desmontamos o hospital de campanha e dentro de uma estrutura programada. Então hoje, Flávio, nós temos 620 leitos abertos com 40% de ocupação. E eu tenho mantido esse teto com a minha equipe. Sempre que a gente se aproxima desses 40%, ou tende a aumentá-lo, eu tenho liberado mais leitos para que a gente tenha uma condição de atendimento satisfatório à nossa população. Vocês cogitam reabrir hospitais de campanha? Nesse momento não se faz necessário essa reabertura do hospital de campanha. Como eu te disse, a nossa preocupação maior é para o final de fevereiro, começo de março. Graças a Deus, é a previsão do início da vacinação aqui no Brasil e também aqui em nosso estado, conforme pactuado com o Ministério da Saúde, mas até o momento não há necessidade de reabertura do hospital de campanha. Uma coisa que se questiona também é com relação à falta de fiscalização. Essa recomendação da parte do governo, o que é perfeitamente justo e correto, de usar máscara, distanciamento social, quer dizer, as pessoas, infelizmente, na sua maioria, não cumprem. Não é? Mas também a gente não vê fiscalização. A gente não vê, por exemplo, na praia, na orla marítima, melhor dizendo, a gente faz caminhada, encontra muita gente sem máscara, né? Isso tem uma coisa bastante... Hoje talvez tenha mais gente sem máscara, sem usar máscara, do que usando máscara. E na areia da praia, pior ainda, né? E quando parte para mercado público, supermercado, baladas, festas de baladas, essas coisas, a gente não vê fiscalização. Reconhece isso? Não, é muito difícil fiscalizar. A gente tem uma dificuldade muito grande nesse trabalho de orientação e de conscientização da população. Isso não ocorre só aqui, isso ocorre de uma maneira geral no Brasil todo. E eu poderia te dizer que no enfrentamento ao Covid nós tivemos vários desafios, a compra de respiradores, a montagem dos leitos, mas um dos maiores foi realmente a fiscalização. A gente tem um desafio muito grande, não temos contingente policial suficiente, a nossa polícia tem feito um grande trabalho, a segurança pública, nesse trabalho em parceria com a saúde, mas é muito difícil empreender essa fiscalização de uma maneira satisfatória para evitar esses abusos. O senhor espera que uma alta de casos agora
começo do ano, como eu disse agora há pouco, fevereiro, março, por aí. E por que as aulas vão ser retomadas em 21 de janeiro? Olha, nós seguramos essa discussão sobre as aulas o máximo que a gente pôde. Dialogamos com a rede pública, com a rede privada, com os segmentos representantes dessas áreas, com os profissionais de saúde e entendemos que esse segmento não pode ser o único crucificado. No início se dizia muito que a criança ela era assintomática e que tinha algumas eram assintomáticas e que outras possuíam uma imunidade, porque o vírus era muito novo, todo mundo ainda aprendendo. Se discutia o uso de protocolos de manejo, usa cloroquina, não usa cloroquina, vocês acompanharam tudo isso. Então hoje nós entendemos que é o momento da gente retomar de maneira híbrida, de maneira organizada, para que a gente possa redescobrir uma nova maneira de tratar e de lidar com a parte educacional, seja ela pública ou privada. Não dá mais para a gente postergar essa decisão. E quando eu te digo que a gente espera esse reaquecimento na transmissão para o final de fevereiro, eu digo ouvindo a ciência, ouvindo os profissionais de saúde. Mas a gente tem se preparado para esse novo momento. Só uma opinião sobre essa guerra em relação a informações sobre vacinas. Hoje, voltou, no começo do ano, no começo da pandemia, era a questão da cloroquina. Usa cloroquina, não usa cloroquina. Agora é a vacina. Alguns dizem que não vão tomar vacina porque vem da China, vem não sei de onde. E poucos sabem que todos os componentes das vacinas são originários da China. Mas tudo bem. E como é que o senhor avalia isso? Olha, essa contra-informação em relação à vacina. Desde o início, Flávio, eu tentei e trabalhei muito forte ao lado do governador Renan Filho para a gente afastar a política partidária do enfrentamento à Covid. Foi no uso da cloroquina, foi na compra de respiradores e tentou-se levar essa discussão do enfrentamento à Covid para a parte da discussão política, se é esquerda, se é direita, se é centro. Eu acho que esse não é o caminho. Como eu disse agora há pouco, o enfrentamento à Covid tem que ser um dever de todos. E em relação à vacina, o governador Renan um dia, numa conversa, numa discussão com os profissionais de saúde, ele deu um exemplo muito claro. Ele disse que o que a gente tem que ter é a consciência e a certeza da eficácia no tratamento através da vacina. Se ela for aprovada na Anvisa, a gente, que é um órgão sério, o Brasil hoje é uma referência mundial nas políticas de vacinação e entendo essa aprovação, pouco importa de onde ela vem, se ela vem da China, se ela vem da Inglaterra, se ela vem dos Estados Unidos. Por quê? Porque os medicamentos que nós tomamos no dia a dia, a gente não sabe a origem deles. A gente tem a comprovada eficácia. O medicamento A ele é bom para dor de cabeça, o medicamento B ele é bom para náusea, é bom para enjoo ou para qualquer tipo de outra doença. Então, a gente não precisa buscar a origem da vacina. O que a gente precisa ter é a certeza e a segurança da sua eficácia. Secretário, com relação a essas normas para bares e restaurantes que só podem funcionar até, me parece, meia-noite, não é isso? E aquela proibição de música ambiente, isso aí é para valer mesmo? Olha, isso já tem acontecido. Eu tive o cuidado de me reunir com a Abrazel, que é a associação que representa os bares e restaurantes. Nós fizemos algumas considerações, apresentei os números, discutimos e de maneira consensual. É claro que a gente não vai buscar a unanimidade, ninguém tem essa ilusão. Mas de maneira consensual com os diretores, nós entendemos que nesse momento seria necessário a gente fazer esse movimento de encerramento até meia-noite, em razão da alta temporada, da grande procura de turistas por Maceió, pelas cidades litorâneas aqui do nosso estado. E decidimos também, isso aí já foi uma decisão somente do governo, não vou dizer que a Abrazel participou dessa discussão sobre a música, mas decidimos internamente no grupo de trabalho que gere essas discussões sobre a Covid-19, suspender quinzenalmente, nos próximos 15 dias somente, a música ao vivo. E hoje está havendo uma reunião para discutir uma retomada mais segura, uma retomada com um protocolo. Não dá para a gente dizer que a música está sendo penalizada porque houve aglomeração política e ninguém cuidou. Um erro não pode amparar outro. O que a gente tem que entender e ter transparência nisso, Flávio, é que as pessoas voltaram, os bares, restaurantes e os músicos, por conseguinte, voltaram a trabalhar, precisavam trabalhar, mas a gente precisa seguir os protocolos.
Isso é para a defesa e proteção de todos. Não dá para a gente discutir e achar que a responsabilidade é só do poder público. O enfrentamento ele tem que ser um enfrentamento conjunto. E o cidadão ele é o principal protagonista. Secretário, a ansiedade mesmo com relação à vacina. Aí eu pergunto mais objetivamente, a partir de quando a gente vai ter aqui em Alagoas a vacina? Olha, eu estive em São Paulo há 15 dias atrás e fiz uma visita ao Instituto Butantan. Fizemos uma pactuação com o Instituto através do governo de São Paulo para que, se o governo federal não tiver condição ou não se posicionar concretamente pela distribuição da vacina a partir de fevereiro, a gente ter a preferência para adquirir diretamente do governo de São Paulo. Isso foi pactuado, eu assinei um manifesto de interesse em nome do governo de Alagoas. Mas de lá para cá, e com a movimentação de outros países como Chile, México e alguns outros aqui da América Latina que já estão iniciando as suas vacinações, o governo federal tem demonstrado uma maior objetividade e tem se posicionado mais claramente para que ao final de fevereiro a gente inicie pelos grupos de risco e pelos profissionais de saúde as vacinações no Brasil. Vai ter vacina para todo mundo? Não tem vacina no primeiro momento para todo mundo. São em torno de 60 milhões de doses, sendo 46 milhões de doses do Butantan. E o governo federal tem se comprometido a adquirir também de outros laboratórios. Então, vai ser em torno de 60 a 70 milhões de doses nesse primeiro momento. Dividindo por 2, a gente está falando aí de 30 a 35 milhões de brasileiros imunizados no primeiro momento. Mas depois dessa primeira compra, a produção ela fica mais acentuada, principalmente aqui no Brasil. E a gente espera que até o final do primeiro semestre a gente tenha pelo menos 50% da população brasileira vacinada. E quanto à obrigatoriedade ou não da vacina? Eu entendo que a vacina ela tem que ser obrigatória. É um momento muito difícil, porque nós estamos vivendo, já é a maior pandemia da nossa geração. As pessoas que viveram as últimas pandemias já não estão mais vivas, então, da geração viva hoje é a maior pandemia que a gente enfrenta. É um vírus muito forte, ele tem apresentado algumas mutações e a gente não pode politizar, mais uma vez eu digo, a gente não pode politizar essa temática. A gente precisa enfrentar esse vírus e não pode, nesse momento, nos darmos ao luxo dessa vacinação ser voluntária. Ela tem que ser uma vacinação obrigatória, a meu ver, para que a gente tenha uma retomada da tranquilidade no Brasil. Bom, deixando de lado essa questão do Covid, da vacinação, quais são os planos gerais da Secretaria de Saúde para esse 2021 que está se iniciando? Olha, Flávio, o 2020 ele foi muito duro, muito difícil, mas mesmo assim nós conseguimos entregar 3 novos hospitais. Entregamos o Hospital Metropolitano, aqui um grande sonho da população alagoana. Esse hospital chega para dividir a responsabilidade com o Hospital Geral do Estado, que durante muitos e muitos anos ficou só no enfrentamento a diversas patologias, a diversas doenças. Nós entregamos o Hospital Regional do Norte, lá em Porto Calvo, e entregamos o Hospital Regional de União dos Palmares, lá em União dos Palmares, Regional da Mata, lá em União dos Palmares. Agora assinamos a ordem de serviço do Hospital da Criança, um vazio assistencial histórico, a parte pediátrica aqui em Alagoas. E já iniciamos, já assinamos a ordem de serviço, desculpe. Agora, no dia 30, nós vamos assinar, eu e o governador Renan Filho, a ordem de serviço para o início das obras do Hospital do Coração, que vai funcionar ao lado do Hospital Metropolitano, para que a gente também desafogue o HGE. O HGE, ele hoje é o principal responsável, é porta aberta, o principal responsável pela urgência e emergência no Estado e precisa de uma retaguarda. Então, o Hospital Metropolitano, com os hospitais do interior, vem trazer esse benefício. E agora, em janeiro, a gente assina a ordem de serviço para 3 novas UPAs. Nós faremos uma UPA no Jaraguá, mais uma UPA no Eustáquio Gomes e uma UPA lá na Xanda Jaqueira. E uma 4ª UPA, desculpe, em Arapiraca. Então, com esse fortalecimento da rede de urgência, a nossa ideia para 2021 é fechar a porta do HGE. O HGE passará a ser um hospital somente de emergência, um hospital somente regulado. E o paciente de urgência que não necessita ir para o Hospital Geral do Estado vai ser atendido no andar de pronto atendimento, que são as UPAs. E um trabalhinho que vai ter a Secretaria de Saúde é convencer as pessoas que, hoje em dia, qualquer problema se procura o HGE. Como é que vocês pretendem desmistificar essa questão que o HGE é que resolve tudo? Essa é uma questão cultural. O HGE, ao mesmo tempo, ele apanha bastante,
mas ele salva muitas vidas. Eu digo que a gente se comunica mal. A gente não passa para a sociedade e o cidadão comum ele não sabe a importância daquela porta, a importância dos profissionais que lá trabalham. Só sabe o benefício que o HGE gera quem precisa dele. Aí sabe o quanto ele é importante. Mas nós iremos fazer um grande trabalho de comunicação, de orientação, para que as pessoas entendam que um pico hipertensivo, por exemplo, não precisa ir para o HGE, vai para uma porta de pronto atendimento. E você deixa o HGE liberado para os casos de acidente de carro, tiro, facadas e outros tipos de traumas que a gente identifica como de emergência. Tá ok. Muito obrigado ao secretário da Saúde do Estado de Alagoas, Alexandre Aires, pela sua participação nesta edição de Conjuntura. Vamos agora ao intervalo e a gente volta já já conversando com o empresário Elionaldo Magalhães Júnior. Até já.